Você sabe o que acontece quando juntam mulheres poderosas? TPM no ar. Entretenimento, beleza, moda, empreendedorismo. O universo da mulher no tempo de hoje. Agora, TPM no ar. Tudo para mulheres. Olá, começa agora mais um episódio TPM no ar, Saúde Estética, nossa 4ª edição. E quero reforçar o convite para você que está chegando agora. Segue o nosso canal, ativa o sininho, deixa o seu like, que é muito importante para o nosso trabalho aqui e também nas redes sociais. É só seguir lá, @TPM no ar. E se você é aqui da nossa região, além de acompanhar todo o conteúdo no nosso canal do YouTube, você também pode ter acesso aos conteúdos da nossa revista impressa e digital. Digital você pode acessar www.tpmnoar.com.br. E se você quiser ter em mãos a nossa edição impressa, manda um direct pra gente no Instagram e a gente direciona você onde retirar a sua gratuitamente. Combinado? Quero apresentar para você hoje o nosso convidado. Ele é formado, graduado em Medicina na Universidade de Taubaté, pós-graduado em Psiquiatria e Bem-Estar da Ebramed, também tem pós-graduação em Psiquiatria da Infância e da Adolescência, pós-graduado em TDAH e Autismo, tem também pós-graduação em Psiconeurossuplementação, especialização internacional em cannabis medicinal e prescritor habilitado internacional e nacionalmente de fitocannabinoides. Ele é membro da Comunidade Internacional de Cannabis Medicina, membro também da Sociedade Brasileira de Estudo de Cannabis e terapeuta ericksoniano, que ele já vai explicar mais pra gente o que é. Seja bem-vindo ao microfone do TPM, Dr. Iago Fernandes. Muito obrigado, Marcela, pelo convite. Agradeço pela apresentação e também pelo espaço de fala para a gente debater aqui um assunto tão importante hoje, né? Sobre o alcoolismo no mundo das mulheres. Sim, exatamente. Doutor Iago, antes da gente entrar no assunto, eu quero falar um pouco sobre a sua abordagem. Você tem como princípio trabalhar o bem-estar do paciente, o acolhimento. E quando a gente fala de acolhimento, o que de verdade está incluindo o acolher o paciente? Perfeito. Essa era uma dificuldade que eu tinha muito. Eu esqueci de falar no começo, assim, mas falando agora, eu sou uma pessoa autista e tenho TDAH. E o autista ele tem muita essa dificuldade de estabelecer vínculos fortes com as pessoas. Então, isso me atrapalhava muito nas consultas. E foi aí que entrou a terapia ericksoniana. Foi que eu fui atrás, falei, eu preciso melhorar para atender melhor meus pacientes, que não estava sendo satisfeito para mim, quem dirá para os pacientes. E aí eu fui atrás de algumas abordagens e achei a terapia ericksoniana como uma abordagem que vê a pessoa como um ser humano. Não como uma doença, não como um CID ou algo do tipo. E aí eu falei, é isso aqui que eu quero fazer. Eu fiz uma formação internacional lá na ACT Institute. E foi muito bom, porque isso me trouxe muito essa visão de ver a pessoa de verdade. Não só uma pessoa na sua frente, você escrevendo na receita, uma receita vai para casa. Não, as minhas consultas eu quero ver a pessoa, quero ouvir aquela pessoa, quero valorizar o que ela tem dentro dela, que nem ela mesma sabe, às vezes. Que é o que muitas vezes adoece as pessoas. Sim. Elas não serem vistas, não serem ouvidas no mundo hoje em dia. E o indivíduo, ele é um indivíduo, né, doutor? Exatamente. É muito peculiar. Nas suas redes sociais, você compartilha em alguns momentos que você precisa sair do ambiente do consultório para conseguir acessar o paciente. Muitas vezes ir num café. Conta um pouquinho sobre como é tomar essa decisão com o paciente, de sair do consultório. É uma coisa, assim, muito diferente, né, dos outros colegas. Então, às vezes até os pacientes falam, onde que a gente tá indo? Eu falo, só me segue, vamos lá. Eu garanto que vai ser melhor. Muitas vezes o que acontece, principalmente com um paciente introvertido, ou um paciente que está investigando um autismo, um paciente que está em crise mesmo, o consultório tem muito aquela figura de tipo um ambiente frio, um ambiente muito sério, de hierarquia. Eu sempre falo para os pacientes, não, aqui não tem hierarquia, você pode me chamar de você, de Iago, não precisa chamar de doutor, não precisa chamar de senhor, do jeito que você se sentir melhor. Mas mesmo assim, às vezes acontece que o paciente chega numa crise e ele não consegue se abrir, se conectar comigo naquela sessão. Aí eu falo, então vamos fazer o seguinte, para tudo, vamos ali embaixo, tem vários cafés aqui perto, às vezes a gente vai num café, numa torteria, alguma coisa a gente faz lá a consulta, um bate-papo, porque assim ele se identifica melhor com o ambiente, um ambiente externo, um ambiente mais calmo, com uma musiquinha, um chá ali, alguma coisa, a gente vai conversando e a minha conversa flui melhor, eu consigo acolher melhor esse paciente. E outra ocasião é quando eu faço atendimento de crianças. Muitas vezes a criança no consultório, ela é um príncipe ali. Por quê? Ela foi educada no consultório, mas tem que se comportar, porque ali é o médico, o doutor. Então eu não consigo ver a realidade daquela criança num parquinho no shopping, por exemplo. Aí o que eu faço? Tem vezes que eu pego a criança e falo, agenda no último horário, mãe, traz ele pra mim às 5. Ok, a gente vai e fica no shopping, brincando no playground. E lá você consegue ver se a criança sabe ganhar ou perder,
se a criança se irrita muito com barulho, ou se é mais com a iluminação forte. Então, você consegue ver uma criança em crise, você consegue falar, entre aspas, provocar uma crise, saber como que é a crise dela, como que ela reage. Então, essa é a importância de você fazer um atendimento além das 4 paredes do consultório. Perfeito. Doutor Iago, a gente tem visto, né, nas redes sociais a proporção que tomou o caso, né, da Heleninha, que é o papel da novela agora principal da TV Globo, que ela enfrenta o alcoolismo. E aí eu quero falar do alcoolismo primeiro como um todo, mas a gente fazer essa diferenciação do alcoolismo nas mulheres e o alcoolismo nos homens, porque tem um peso e uma relevância diferente. Sim, com certeza. Para começar aí, de um caráter já cultural, histórico, entra muito machismo nesse peso diferente, né? Uma mulher, ela sempre tem que cumprir aquela figura que a sociedade espera, né? De ser mãe, de ser uma pessoa que trabalha em casa, tem o trabalho fora, que lava, passa e cozinha, aquela mulher bem perfeita, vamos falar assim, no mundo ideal. E hoje em dia, a gente vê que a mulher não é mais para isso. Assim como o homem, ela tem a vida dela profissional, ela quer crescer na carreira profissional, ela quer ser uma boa mãe, quer ser uma boa mãe. Mas ela precisa ter um bom parceiro, para ser um bom pai também, para dividir as tarefas com ela. Sim. Tem que ter um bom parceiro para ajudar a dividir as tarefas de casa, ou a parceira que seja, né? Então, não falando só de heteroafetivo. E aí, assim, acaba que esse peso, o peso de, nossa, estou falhando, nossa, eu estou entrando no alcoolismo, nossa, eu não tô sendo a pessoa que minha mãe esperava, que minha família esperava. A rejeição Isso tudo, é maior, exato. Às vezes nem tem a rejeição, mas às vezes o medo da rejeição. Lógico que na maioria dos casos tem a rejeição da família, falta o apoio familiar, falta o apoio social, tipo, do esposo, até mesmo dos filhos e tudo mais. Mas assim, o medo, a autocobrança dela mesmo. Porque às vezes ela acha que é uma bobeira, uma frescura, que ela tá fazendo aquilo porque ela, entre aspas, Quer chamar atenção. quer chamar atenção, entre aspas, que ela é uma mulher que não vale nada, enfim. E não, e as pessoas muitas vezes não entendem que o alcoolismo é uma depressão, é uma doença, né? O alcoolismo em si, ele é uma doença, precisa de tratamento. Às vezes medicamentoso associado com terapêutico, às vezes só terapêutico, mas é uma doença. Quando uma pessoa quebra o braço, por exemplo, ela não fica falando, não quebrei o braço, não vou no médico porque eu não quebrei o braço. Ela vê no raio-x, tá quebrado, ela vai no médico, no ortopedista e conserta. Sim. Já o alcoolismo e outras doenças, né, dentro da psiquiatria, tem esse problema, porque nem o exame mostra aquela doença, aquele transtorno. Então isso acaba que pesa muito ali no aceitar ajuda, no ir atrás de ajuda. E um outro diferencial de pesos, vamos falar assim, entra na parte fisiológica da mulher e do homem. O que acontece? A mulher, ela tem menos água no organismo e tem menos álcool desidrogenado. O que é isso? É a molécula, a enzima que degrada o álcool. Então, a mulher ela é menos resistente ao álcool. Porém, também, ela é menos resistente a consequências do álcool no longo prazo. Então é fisiológico. É fisiológico. Então, assim, o que um homem demoraria, por exemplo, para desenvolver uma cirrose, 15 anos de alcoolismo, às vezes uma mulher tomando a metade da dose que o homem toma, em 5, 6 anos já está com cirrose. Então, assim, o organismo, ele é mais sensível ao álcool, porque a degradação, ela é mais lenta, leva mais tempo, desgasta mais o organismo. Então, também tem esse, além do caráter social, histórico, tudo mais, tem o caráter fisiológico da mulher também, que impacta muito. Sim. E aí a gente tem visto a questão que, trazendo, né, à luz esse tema, tem acontecido alguns debates nas redes sociais de que no caso da Heleninha, e pode ser o caso de tantas outras mulheres, que não é só o alcoolismo, a doença do alcoolismo, que ali também está camuflando ou evidenciando outras doenças psicológicas, outras doenças mentais. E quando a gente fala nessas outras doenças, quais são as doenças que podem estar associadas com o alcoolismo? Perfeito. É o que eu falo sempre, né, para os pacientes. O que vem tratar o alcoolismo comigo, a gente trata o alcoolismo, mas o alcoolismo é consequência de alguma coisa. O que aquele alcoolismo está escondendo? A pessoa não conseguiu aguentar a pressão do quê para fugir da realidade com o álcool. Ou qualquer outro tipo de dependência, seja dependência virtual, dependência de jogos de aposta, dependência de cocaína, enfim, outras dependência química. É sempre uma válvula de escape para algo que não está confortável, para fugir da realidade. Então, assim, às vezes é uma pessoa depressiva, que achou no álcool um refúgio, porque ela toma, ela fica mais alegrinha. Uma pessoa ansiosa, que toda vez, antes de apresentar um trabalho, por exemplo, um trabalho dela ou na faculdade, ela toma um shotzinho que ela perde a vergonha, ela fica mais desinibida. Ou uma pessoa, muitas vezes, tá dizendo pro meu público, né, público autista, principalmente de mulher com diagnóstico autista tardio, que são o público mais difícil a gente conseguir diagnosticar, né, a mulher em si, porque ela tem muito MESC, é muito treinada para ser, entre aspas, normal.
muitas vezes fala assim, não, mas na minha adolescência eu não tinha problema nenhum. Eu ia pras festas com meus amigos na faculdade, era feliz e conversava com todo mundo e tudo mais. Tá, mas como que era? Esse era normal? Era a custa de quê? Aí você vê a pessoa consumir bebida alcoólica, consumir outras drogas, pra conseguir ficar um pouco mais social e não se parecer estranho. Então, Sim. assim, pode ser um transtorno, por exemplo, de autismo diagnosticado? Pode ser. Que ela viu no álcool como um refúgio para ela ficar mais sociável e conseguir interagir melhor com a sociedade. Que ela sente, vê o mundo de uma forma diferente, neurotípica, neurodivergente. Então, assim, ela fazendo a ingesta disso, ela acha como uma solução. Mas não é uma solução, você está indo atrás de um outro problema, né? Que é o alcoolismo. Sim. Outras pessoas também, uma doença que é muito comum ter como consequência vícios, além do alcoolismo, é o TDAH. O que acontece? O TDAH tá sempre, é uma desregulação de dopamina. Então ele está sempre querendo buscar dopamina. E onde ele consegue isso? Em atividade de risco, tipo esporte radical, altas velocidades, sexo protegido, alcoolismo, outras drogas. Então, assim, ele toma o álcool, dá aquela liberação de dopamina dele, que é aquela primeira excitação, mas logo depois o álcool dá uma baixada, dá uma inibida. Então, assim, ele vai ficando cada vez mais dose dependente, cada vez querer mais álcool, para ter aquela mesma sensação que ele teve de alegrinha e tudo mais, do que da primeira vez. E esse é o grande problema das dependências, né? Que, por exemplo, se uma pessoa antes bebia um copo de cerveja, ficava relax, ia dormir tranquila, perfeito. Daqui 1 ano, ela tá tomando já uma garrafa. Daqui 5 anos, tá tomando um fardinho de latinha por noite. Porque vai criando resistência. Então, assim, a dose tem que ser cada vez maior para dar aquela mesma sensação de bem-estar que dava antes. Bem complicado. E aí a gente fala nisso num cenário onde o álcool, ele é a droga velada, a droga permitida, a droga legalizada. induzida, não é? Sim, Tudo tem uma comemoração, tudo tem um brinde. sim. E aí a pessoa que está convivendo com o alcoolismo ou que está, né, na dependência, muitas vezes o estágio ali de diagnóstico, ele é bem complicado também, porque, como a gente falou, acaba tendo o brinde todo dia, uma comemoração que tem que beber e tá tudo ok. Então, até a pessoa compreender, nossa, eu realmente sou alcoólatra. Essa virada de chave, essa compreensão, como que acontece no consultório, doutor? Exato. Como é algo, assim, socialmente aceito, é muito difícil você fazer o paciente ver que ele tá dentro de uma dependência, dentro de um transtorno mental. E aí, o que acontece? A gente tem que ir pelas definições. Pela OMS, a partir de tantas vezes por semana, já é considerado alcoolismo. Pela Sociedade Brasileira, a partir de tantos Os dias, estudos, nas semanas, exato. Trazer artigos e estudos para mostrar para o paciente. Não, você é dependente. Porque às vezes o paciente chega pra gente e fala assim, sei lá, vai tratar depressão. Faz toda a anamnese, chega na parte de hábitos. Bebe? Só socialmente. Mas o que é socialmente? Talvez você é uma pessoa rica e tenha vida social todo dia. Toda noite tem jantar, tem um brinde de vinho. Às vezes você é uma pessoa mais de classe baixa e sua social todo dia tomar um shotzinho de, sei lá, de uma pinga à noite. Entendeu? E às vezes o social é o social que a gente, teoricamente, espera que seja. Tipo, numa sexta-noite ou num sábado à noite. Mas esse é muito difícil de ter esse social. Quando o pessoal fala socialmente, geralmente é sexta, sábado, domingo, ou quinta, sexta, sábado, domingo. Então, assim, eu sempre gosto de falar com os pacientes, me quantifica. Na semana, quantas vezes você bebe? Bebo 4 vezes. O que você bebe? Vinho. Quantas taças de vinho? Tantas taças. Não, cerveja. Quantas latinhas de cerveja? Então, você tem que quantificar. Porque, como você falou, é muito velado, porque as pessoas acham que esse não é um problema. Então, assim, não, quando eu bebo com a minha esposa, a gente ali tem uma melhor relação, pra gente namorar depois, enfim, ou algo do tipo. Ou a mulher fala, Sempre não. tem um pretexto, né? Ou, não, eu bebo no happy hour da empresa, dia de sexta, depois sábado, domingo, bebo com meu esposo em casa. E assim, você vai ver, não é beber, tipo assim, uma taça de vinho na semana. Dá 1,5 garrafa por semana, dá 1 garrafa por semana. Então, assim, é um hábito que ele é construído, mesmo que maléfico para o organismo, assim como o cigarro, né? Tipo, tem lá atrás do cigarro várias figuras horríveis que as pessoas veem e fumam. Então, Exato. assim, são drogas legalizadas, mas não quer dizer que é legalizada, que não vai trazer malefício para aquela pessoa, no curto e a longo prazo. Sim. O cigarro, a gente ainda hoje, né, tem uma legislação presente que mostra e comunica os malefícios, né? E não pode também ser divulgado, publicado, fazer publicidade, como era na nossa infância. Não sei você, doutor, lembra? Mas existia, né, o famoso comercial do Marlboro. Sim. Que não é mais permitido, né? Em filme também aparecia muito, Os né? filmes, exatamente. Então,
Hoje a gente começa, talvez, a imaginar que a gente caminha, assim, para a questão das bebidas alcoólicas também, né? Sim. De não serem mais tão expressamente liberados publicidade, a exposição, para que as pessoas comecem a ter a compreensão de que é realmente muito perigoso para a saúde e para algumas pessoas ainda mais, até por ter ali a predisposição. Quando a gente fala Exatamente. predisposição, doutor, é correto falar? Existem pessoas que têm predisposição? Sim, existe. Porque, assim, tem pessoas, por exemplo, que vai fazer uso da bebida alcoólica e vai conseguir ter o controle. Vai tomar só de fim de semana e ok. Ali com o pessoal, sei lá, no sábado, no domingo, sai com os amigos, bebeu e ok. Mas tem pessoa que tem essa predisposição. E não só com álcool, mas qualquer tipo de vício. Mesma coisa, eu vou levando já pro meu consultório, vamos falar assim. Maconha. Tem pessoas que usam e consegue controlar só de fim de semana, usa ali um pouco, tudo mais. Tem pessoas que usam outras drogas e consegue controlar, só em momentos recreativos. Mas o problema é que a gente não tem como saber quem tem essa predisposição a desenvolver o transtorno, a dependência, seja alcoólica, seja de dependência química, e quem não tem. Então, assim, é uma roleta russa. Não tem um exame, né? Não tem um exame. Tipo, você vai lá, começa a fazer o uso da bebida, que seja, e quando você vê, não, todo dia à noite eu preciso tomar, senão eu não durmo sem. É pra relaxar. Mas, tipo, o que não tá fazendo você dormir? Vamos tentar achar a causa do que tá atrasando o seu sono, do que tá te deixando tenso, do que tá te deixando nervoso a ponto de consumir algo para fazer o relaxamento. E por que não ir atrás de um tratamento medicamentoso, então? Tem muita gente que tem esse preconceito, né, com tratamento psiquiátrico. Sim. Não vou no psiquiatra, psiquiatra é coisa de gente louca, porque psiquiatra vai passar remédio e me deixar dopado. Não, isso aí é uma psiquiatria, assim, deixar dopado de 1900 bolinha. A gente tem várias medicações que a gente usa no tratamento, né, dos pacientes, que eles conseguem levar a vida tranquilamente muito melhor do que estava sendo antes, Sim. entendeu? Então, assim, eu tô tomando a bebida à noite, sei lá, porque a hora que eu tô em casa, meu esposo fica reclamando, tem um monte de filho pra criar, e aí à noite, depois que eles dormem, a minha mãe de paz, quero relaxar, tomar uma bebida. Mas o que tá acontecendo? Será que você tá depressiva, você tá tendo insônia, tentando tomar pra curar a sua insônia? Então, por isso que vale ali uma avaliação, seja com psicólogo, seja com psiquiatra, para ver o que está acontecendo, né? Para não deixar isso piorar e se agravar cada vez mais. Exato. E aí, continuando até na questão aí, né, da gente ainda falar do alcoolismo nas mulheres, o alcoolismo feminino. As mulheres, elas conseguem ter um tratamento mais direcionado para a realidade delas, porque os homens, eles até falam mais abertamente, né? Ou que realmente está bebendo demais, ou que é alcoólatra, assume. Mas as mulheres, elas ficam sempre na segunda, na defensiva. Não, o primeiro passo é assumir, elas não conseguem. Sim, é um tratamento mais delicado. Como você falou, indivíduo a indivíduo, então é um tratamento mais direcionado, subjetivo ali, né? Personalizado, vamos falar assim. O que acontece? Quando você vai tratar uma pessoa, seja de qualquer área, mas principalmente dentro da psiquiatria em si, você tem que ver todo o contexto daquela pessoa. Tá, é uma pessoa que trabalha? É uma pessoa que trabalha de dia ou de noite? É uma pessoa que tem filhos? É uma pessoa que a gente, vamos falar assim, consegue afastá-la das atividades para fazer um tratamento mais focado no começo, depois voltar para as atividades? Não consegue porque ela não é uma pessoa CLT, é uma pessoa PJ, vamos falar assim. Então, na mulher tem muito mais esses Pesos, obstáculos, esses pesos, porque assim, quando você, por exemplo, trata um homem alcoólatra, você pode fazer a internação dele, se for o caso, que a mulher toma conta dos filhos, a mulher fica em casa, a mulher vai pagar as contas, dar um jeito e tudo mais. A vida não tem prejuízos, né? Exato, a vida não tem prejuízo. Mas quando você tira a figura principal da casa, que na maioria dos casos é a mulher, você meio que destabiliza a família como um todo. Então, você vai pisando em ovos, tipo, até onde eu posso contar com ela no tratamento integral e até onde os terceiros dependem dela. E eu não posso prejudicar essa relação dela com os terceiros, porque senão eu abalo uma família inteira. Às vezes, ao invés de ajudar, eu acabo mais atrapalhando do que ajudando. Então, é algo muito subjetivo, que você tem que entender toda aquela dinâmica familiar, entender onde pontuar cada tratamento, cada medicação ou cada terapia, que for o caso, para você tentar, ao máximo, mexer ali menos possível, né, com menos consequências na rotina daquela mulher, para que ela não se prejudique, não prejudique quem convive com ela. Sim, é bem delicado. E doutora, agora a gente fala para a questão do tratamento. Então, tratar o alcoolismo, ele é 100% direcionado à medicação? Não. Tratamento de qualquer tipo de vícios no geral, ele é mais voltado para a parte psicoterapêutica do que medicamentosa. Lógico que em casos mais específicos, a gente precisa do auxílio da medicação
Seja para tirar a vontade, seja para tirar a fissura daquela pessoa por aquele vício, ou seja até mesmo para a gente tratar a causa que está deixando aquela pessoa a consumir bebida alcoólica em excesso. Mas, assim, 60%, 70% do tratamento de dependência, inclusive do alcoolismo, é baseado na terapia, na psicoterapia. Às vezes precisa de uma psicoterapia mais focada no alcoolismo em si, tem algumas linhas que trabalham mais essa parte. Às vezes a terapia vai tratar o alcoolismo e quando vê tá tratando mais a depressão e a ansiedade, que é o que tá causando aquela válvula de escape, que seja o álcool. E assim, dentro do tratamento do alcoolismo, a gente tem lá, assim, as medicações e tudo mais, tem a terapia, mas o principal componente que faz parte do tratamento de dependência, inclusive do alcoolismo, é a recaída. Não existe um tratamento de alcoolismo que não tenha recaída. Assim, seria o mundo ideal, senão é uma medicação que o paciente nunca mais tem recaída. E o paciente alcoólatra, ele é ex-alcoólatra pro resto da vida. Então, ele tem que se policiar o resto da vida. Aquela mulher, ela vai ter, sim, que mudar os hábitos dela de onde ela frequentava. Se frequentava, sei lá, muitos lugares que tinha bebida alcoólica, tem que mudar, pelo menos no começo, tem que sair desse meio. Ah, teve uma recaída? Recaída faz parte do tratamento. Não é hora de desistir quando tem recaída. Eu sempre deixo isso muito explicado para as mulheres quando vão me procurar. Tá fazendo tratamento certinho, ficou 6 meses, 1 ano, 2 anos. Teve recaída? É hora de reajustar o tratamento, não tem o que fazer. Sim. Então, assim, não é um sinal de fraqueza, não é um sinal de ser derrotado pelo álcool, algo do tipo. A recaída faz parte do tratamento. E até então, semana passada ou retrasada, me chamaram para uma entrevista que eu até neguei, porque eles queriam colocar um peso negativo na terapeuta da Heleninha. Que toda vez que ela sai da sessão, ela tem recaída e vai beber. Mas não é o que acontece. Quando você vai na sessão terapêutica, ou até mesmo na consulta com o médico, você vai mexer em pontos mais frágeis em pontos gatilhos, que pode resultar numa recaída do quadro. Então, assim, a terapeuta da Heleninha, lá na novela, não acompanha, tá? Só tive que ler essa parte, assistir alguns cortes pra eu entender o que tava acontecendo. A gente tem que se atualizar. Assim, ela não tá errada. Tipo, não tem como eu falar assim, não, pare de fazer terapia porque ela tá te dando gatilho. Não é isso. Faz parte da recaída. E a terapia é pra mexer nesses pontos mais sensíveis, mais gatilhos. Lógico, às vezes você tem que pisar mais em ovos e um pouco mais devagar, não tanto afinco naquele gatilho daquela paciente para evitar ao máximo que ela tenha recaída. Mas uma vez ou outra pode ser que ela saia da sessão tão sensibilizada, tão estressada, que quando ela vê, ela tá no bar. E às vezes os gatilhos não são explícitos, né? O paciente ainda não tem conhecimento de quais são os gatilhos. Então precisa descobrir quais são, mapear os gatilhos, né? Exatamente, por isso que é importante a terapia. Porque assim, a gente sempre precisa saber o que tá causando aquilo. Ah, é porque ela é vítima de violência doméstica? Ela apanha do marido, então ela sabe que vai apanhar, então ela bebe pra sentir menos apanhar. Ou não, ela apanhou e vai beber porque tanta tristeza você tá apanhando. Ah, não, é porque ela tem um filho especial, tá sobrecarregada e tá com burnout do cuidador. Então ela se descarrega ali. Ah, não, é porque tá passando por um processo de luto. Perdeu um filho, perdeu o esposo, perdeu a esposa. Então, assim, a gente tem que saber onde tá o gatilho daquilo ali. E esse é uma grande dificuldade, descobrir os gatilhos. Porque, às vezes, as pessoas, sem querer, elas escondem isso delas mesmas. Então, por isso que eu sempre falo, no processo terapêutico, né? A minha consulta, inclusive, tem processo terapêutico dentro da consulta. É muito importante esse vínculo multiprofissional entre o médico, o psicólogo, a família do paciente que está em tratamento. Porque, assim, não vai ser eu com a medicação que vou resolver o problema. E, às vezes, não vai ser só o psicólogo com a terapia que vai resolver o problema. E, às vezes, não vai ser só a família que vai resolver o problema sozinho. Então, a gente precisa de um elo ali, de uma ligação entre todos, pra gente conseguir ter uma melhor evolução naquele tratamento do paciente. E muitas vezes falta isso, que às vezes o psicólogo puxa para um lado, o psiquiatra puxa para o outro, a família não faz nada, ou puxa para baixo, ao invés de tentar ajudar no processo. E tudo isso vai atrapalhando. Então, assim, a família, elas são um instrumento fundamental, porque não é elas que convivem com a pessoa na maior parte do tempo, né? Com aquela mulher que tá passando ali por esse problema. Então, assim, é uma família que precisa acolher aquela pessoa, que precisa parar os julgamentos, tipo assim, esse é alcoólatra, esse é vagabundo, você não serve pra nada, nem pra ser mulher você serve. Já ouvi paciente que falou isso pra mim, eu vi isso do meu esposo. Você fica tipo, tá, então a gente vai ter que chamar o esposo pra conversar na consulta. Vai ter que chamar a esposa daquela paciente pra conversar na consulta. O movimento é na família. Exatamente, o movimento é todo. Na família, no ambiente, na terapia, no trabalho, tudo isso tem que ser trabalhado. E aí a gente volta também num ponto que acho que é importante falar, como ainda a gente já mencionou aqui do álcool ser uma droga velada, a gente ouve, né, hoje, a nossa geração,
que os avós bebiam, os pais bebiam, fazia parte da rotina, já era comum, saía do serviço, já vinha bebendo, comprava bebida para qualquer situação. E aí a gente pode afirmar que o alcoolismo também é genético? É o que a gente falou, né? Pode ter fatores de predisposição. Então, assim, se tinha um avô que era alcoólatra, ou sei lá, a avó era alcoólatra, a bisavó também tinha essa predisposição, era alcoólatra. Então, assim, você pode desconfiar que naquela família tem uma predisposição genética para o alcoolismo. Mas isso não quer dizer, por exemplo, que se a sua bisavó não era alcoólatra, seu avô não era alcoólatra, você não vai ser. Entende? Que talvez no cruzamento de gene do seu pai com a sua mãe, desenvolveu essa predisposição, entendeu? Às vezes, um pai não tem predisposição, a mãe não tem predisposição. Mas no cruzamento, né, dos genes, surge essa predisposição. Então, assim, não ter histórico na família é um fator positivo? É um fator positivo. Mas é um fator de garantia que você não vai ter essa predisposição. Perfeito. Doutor, agora o senhor falou sobre a questão dos jogos também, que é um momento sensível que a gente vive, né? Infelizmente, a gente tem visto até casos de pessoas que tiraram a vida por conta de problemas, né, financeiros depois de perdas ali em jogos. As pessoas que já estão cientes que elas estão viciadas em jogos, elas precisam buscar ajuda médica com urgência. Não tem como fugir disso, né? Sim. Os vícios em jogos, ele vem sendo cada vez mais frequente, né? Principalmente quando as bets foram autorizadas aqui no Brasil, que são jogos legalizados, jogo consciente, nunca sei se uma pessoa doente consegue ter consciência nos momentos de impulsão, mas é uma luta que a gente vem aí dentro da classe médica, classe da psiquiatria e tudo mais, para tentar reverter isso. Mas a gente vê frutos disso diariamente no consultório. Então, assim, é paciente, primeiro, que a esposa trouxe, porque ele não assume que ele é viciado, ou é paciente que a mulher vem, nossa, doutor, eu comecei lá ganhando, eu perdi para recuperar, eu joguei o dobro, eu perdi de novo, e vai entrando naquele ciclo vicioso, tipo, de impulsividade, nossa, tô ganhando. Sei lá, vamos dar um exemplo. Joguei R$10, ganhei 20. Joguei R$10, ganhei 20. Então vou jogar 1.000. Aí joga 1.000, perde 2.000. Aí a pessoa fica revoltada. Aí quer jogar de novo. Então, assim, vai entrando num ciclo vicioso que hoje, um ponto muito positivo é que a mídia vem um pouco meio que Conscientizando, né? Conscientizando e julgando negativamente os influencers que antes ficavam postando o dia inteiro. Jogo do tigrinho e tudo mais. E lá na CPI das bets, né, que foi exposto lá a outras pessoas famosas, aconteceu de também vazar que aquele vídeo que eles mostravam não era vídeo deles jogando os reais, né? Eram vídeos programados, combinados. Então, assim, lógico que eles vão ganhar. Eles estão ali pra divulgar. É igual, tipo, se você vai divulgar uma marca, você não vai divulgar o ponto negativo daquela marca, você vai divulgar só o positivo. Então, os influenciadores lá jogavam, hoje em dia tá muito, agora tá muito bom, joga lá, gente, esse horário tá muito bom. Ou senão, à noite é o melhor horário dessa bet. E a pessoa ficava ansiosa esperando aquele momento pra jogar, vamos falar assim, pra se salvar do financeiro, pra pagar as dívidas que ela tava contando que aquele dinheiro que ela ia ganhar na bet, ia lá e perdia. Então, assim, isso foi gerando uma angústia, uma ansiedade, um quadro depressivo muito grande na população. Sim. E não só dependência de jogos de aposta, mas dependência tecnológica como um todo, né? Hoje em dia a gente até tem expressões que fala dessa dependência em celular. Uma overdose Uma digital, overdose, né? exatamente. Que a gente vive. A gente tem alguns tratamentos já terapêuticos que a gente fala de desintoxicação tecnológica. Então, por exemplo, vai passar 3 dias sem o celular, você sábado e domingo. Tem paciente que não aguenta e me liga no meio do processo. Não, doutor, não deu, tô em crise, tô ansiosa, o que eu faço, que remédio que eu tomo? Então a gente tem que começar mais gradual. Tá bom, então fica meia hora por dia. Ok, meia hora conseguiu. Vai evoluindo, 1 hora, e vai evoluindo. Então, assim, é um tratamento de dependência também. Mas voltando mais pela área dos jogos que você falou, o tratamento também compõe, se necessário, por medicações, para regular essa impulsão, essa ambição, essa querer jogar e apostar. Também faz parte, principalmente, do processo terapêutico, como eu te falei, no tratamento de vícios, num todo, terapêutico é o principal. E aí também as medidas comportamentais, por exemplo, excluir os jogos do celular, mas vai lá e baixa. Ok, exclui o aplicativo do banco, os cartões ficam só com a pessoa que não tá viciada. Então, assim, você tem que ir criando obstáculos para dificultar o acesso. Que na hora que a pessoa tá ali na emoção, de tipo, nossa, tive um dia cansativo, sei lá, dando um exemplo. Hoje em dia trabalhei o dia inteiro, fiquei estressado, vou ganhar R$20 o dia, R$50 o dia. Não, vou jogar aqui R$50 que eu ganho 100. E aí vai, perdeu 100, perdeu 100, tem que recuperar. Então vou jogar 200 para recuperar os 100 e ganhar 300. E aí vai indo, vai entrando nesse ciclo. E muitas das vezes as pessoas, elas têm vergonha de ser viciadas em jogos. Então elas vão escondendo. Sim. Então, assim, eu tenho muitas mulheres jovens, por exemplo, que vêm
morar sozinha, vem pra faculdade, enfim. Que quando os pais descobriram, tava devendo, assim, milhões. Que era família bem de status, vamos falar assim, tinha um score no Serasa muito bom. E foi pegando empréstimo, dinheiro emprestado com a agiota, não sei o quê. E quando viu, tava devendo mais de R$500 mil, gente. A gente acha que isso não existe, mas existe. E tá do nosso lado, né, doutor? Tá acontecendo. Eu tive num ambiente profissional e que a conversa era muito positiva em relação aos jogos. Então, era uma amiga dando um toque pra outra mesmo. Nossa, hoje eu joguei, lá tá pagando. Clica ali, vou mandar o link pra você. E aí, falou que ganhou tanto. E é realmente essa fala, eu vou ganhar o dinheiro do final de semana. Eu vou ganhar o dinheirinho pra sair, pro jantar. E aí vai condicionando isso realmente dentro da rotina como algo normal, natural. Eu, gente, tenho muita dificuldade com o jogo. Eu baixei uma vez e não conseguia nem entender como é que jogava. Eu não sabia como que funcionava o jogo. Eu como sou TDAH e eu sei que TDAH tem mais predisposição a vícios, eu nem baixo. Porque eu sei que eu sou difícil falar assim… Como eu sei ali a neurociência, né? Nosso sistema de recompensa, né? Nosso sistema dopaminérgico, ele é muito forte no cérebro. Então, às vezes, ele supera o nosso lobo frontal, que é o lobo racional, de ponderar o que é certo e o que é errado, pra querer aquela emoção, aquele prazer. Sim. Que é a mesma coisa de vício em tela. Então, você fica ali, horas e horas, buscando dopamina. Nossa, videozinho legal, haha, passa. Nossa, que videozinho legal, vai passando. Os jogos é a mesma coisa. Mesmo que não seja jogos de aposta. Tem pessoas que jogam outros jogos, vamos falar, jogos mais antigos, CS, LOL, enfim. Que a pessoa entra ali num mundo de hiperfoco tão forte, que às vezes, o filho tá chorando, a esposa tá chamando, o marido tá chamando, e a pessoa não ouve, não se vê naquele mundo, porque ela tá num hiperfoco tão grande, que às vezes passa horas, quando ela fala, nossa, perdi o dia todo. Perdeu, porque Sim. aquilo vai acreditar o quê em você? E tem muita gente que usa a desculpa de não, agora é um momento de lazer, um momento de relaxamento. Ok, momento de relaxamento. O momento de relaxamento é você… Ok, você vai ali jogar 10 minutos, meia hora no máximo. Perfeito, tá relaxando. Depois você vai sair, vai fazer uma caminhada, fazer uma atividade física, vai ficar com a família, vai estudar, enfim. Ok. Mas a partir do momento que você perde o controle, que você perde a noção do prejuízo que está te causando aquilo, aí é hora, já passou da hora de procurar ajuda. Exato. Eu falei aqui do joguinho só pra complementar. Eu não consigo jogar esses joguinhos, né? Não tenho interesse, na verdade. Mas tem um joguinho que eu gosto, que é a pelúcia. Eu tenho vício de brincar na maquininha de pelúcia. Eu e meu esposo, a gente foi uma semana no shopping, fazia muito tempo que eu não jogava. E quando criança eu adorava também. Aí eu falei pra ele, vamos jogar? Aí ele me com olhar de julgamento. Eu falei, uma eu e uma você, então. Não tem que ter uma cota, eu brinco, tem uma cota. Até tanto eu posso brincar. Eu falo que é do bichinho, vai na máquina do bichinho. E a máquina do bichinho sempre dá bichinho. É claro que se eu pegasse o dinheiro e fosse numa loja de bicho, eu compraria um muito mais, um muito maior, mais bonito. Mas é pela brincadeira adrenalina. Mas é o que você falou, tem a questão da dopamina. Aquela, né… Que hora que eu vou conseguir pegar o bichinho? Exato. Eu quero aquele bichinho. Eu tenho essa brincadeira com o bichinho. Mas assim, controlada, né? Enfim, passa. Me divirto com a ideia de que qual bichinho a gente vai brincar. Mas graças a Deus não é uma doença. Mas, infelizmente, a gente está convivendo hoje com uma sociedade doente, né? As pessoas, elas estão doentes e elas estão conformadas com a doença. Que acho que é o mais difícil da gente… trazer aqui, né? O quanto realmente nós estamos ao nosso redor com as pessoas adoecidas pela questão dos vícios, pela questão da bebida, pela questão dos medicamentos, que a gente vai falar sobre isso também. E ao mesmo tempo, tá todo mundo convivendo como aquilo se fosse normal. Então, aqui que tá a cilada que a gente tá vivendo. As pessoas estão aceitando, a sociedade tá aceitando que as pessoas estão doentes e tá tudo bem, mas obviamente não está tudo bem. Exatamente. Muitas vezes as pessoas usam, como você falou, como desculpa da vida difícil, vamos falar assim, né? Ah, não, eu trabalhei a semana inteira, esse fim de semana eu posso beber sexta, sábado, domingo. Ou, não, tô cansado do trabalho. Ou não, passei num concurso, vou comemorar com bebida. Fim de ano, tá todo mundo feliz, ano novo, Natal, acontece, bebida, vícios. Mas assim, não tô sendo extremista, tá? No sentido de não, zero álcool. Lógico, a pessoa que tem dependência química, doença de alcoolismo, né? Sim, tem que ser zero álcool o tratamento. Não tem essa, vou parar aos pouquinhos que não dá certo. Não dá certo, a pessoa não tem o controle em si. Mas se a pessoa que já faz o uso, já viu que não tem essa predisposição, ok, vai beber social, uma vez ou outra, ok, não tem problema nenhum. Não tô sendo extremista de, não beba, zero álcool, enfim. Mas assim, toda escolha sua tem consequência. Seja agora ou seja no futuro. Então assim, você tá
com consciência das consequências que vai colher disso no futuro. Seja o álcool, seja o vício em jogos, seja o uso abusivo em tela. Gente, tem criança que chega no meu consultório que eu falo, nossa, será que o paciente chegou? A porta é um silêncio. Tá lá a criança. Tá o quê? Na tela. Vendo jogo, jogando, vendo vídeo. E a criança, tipo, com 3 anos, com 4 anos. E a mãe fala assim, eu vim investigar autismo. Você fala, não, a gente tem uma expressão que fala autismo de tela. Que, se a pessoa tá naquela tela, jogando aquele joguinho, que é legal, que é bacana, que ela tá gostando, tá rindo, por que ela vai interagir com outra pessoa? Porque às vezes a pessoa pode dar bronca nela, às vezes a pessoa pode tirar a tela dela, às vezes a pessoa não vai brincar, outra criança não vai brincar com ela. Não, ela quer ficar só naquele mundo. Então vai limitar a socialização, vai limitar a conversa daquela criança. E tudo isso atrapalha o neurodesenvolvimento da criança. Então, assim, quero investigar se tem autismo. A gente vai lá, faz algumas adaptações, algumas mudanças comportamentais, e a criança tem uma vida, se desenvolve melhor. Isso é muito grave, assim, principalmente com as crianças. Eu falo que chega a ser até triste, né? O quanto, infelizmente, estamos educando crianças que estão abrindo mão da sua infância, porque o pai e a mãe, não tem como não dizer que é o pai e a mãe, né? O responsável pela criança, tá dando um cala-boca na criança. Porque é isso, né? Passar a tela pra criança, muito mais crianças pequenas de 3 anos, cala a boca. É aquela situação do estou cansada, trabalhei o dia todo, tudo que eu preciso agora é de silêncio. Deixa a criança com a tela e a vida vai seguindo. E aí isso ficou condicionado a ser normal. Né? As crianças nascem hoje, o dedinho das criancinhas já é passando, elas já têm conhecimento de como usa o celular. Perfeito. E hoje também, de manhã, estava dando uma entrevista para a Record em relação aos prejuízos no caso do vídeo que lançou agora, da adultização das né? crianças, né? Esqueci até o nome do mocinho lá do influencer. Aí, isso, ele mesmo. Aí, ele estava falando, o que você acha como dentro da psiquiatria sobre isso, né? De todas as consequências que isso pode causar na vida da criança, a mais trágica, que não tem como corrigir depois, é perder a infância. Não tem como vai devolver. A criança pode ficar, sei lá, ansiosa, pode ficar depressiva, pode desenvolver transtorno de personalidade, que já tinha predisposição, 1000 coisas a gente trata. Mas não tem como se devolver a infância da criança. Então, assim, a infância é um tempo que não volta mais. E é um tempo da criança ser criança. Sim. Não é um tempo da criança ficar gravando musiquinha, TikTok. Não é um tempo da criança ficar vendo YouTube o dia inteiro. Não é um tempo da criança ficar jogando o dia inteiro. É um tempo da criança tomar sol, correr na terra, brincar na rua de pular corda. Eu sei que hoje em dia tem todos os perigos, vamos falar assim, né? De pessoas maldosas na rua e tudo mais. Mas os pais têm que conseguir um tempo para ajudar a criança a ser criança. Porque também não adianta a mãe deixar a criança na escola o dia inteiro, que ela vai ter criança, vai socializar, e a criança não tem vínculo com a família. Então, assim, porque na escola os professores se elogiam, mas em casa ele não me respeita, em casa ele é bravo, ele grita, ele xinga. Mas quem tá sendo a mãe daquela criança? Ou o pai daquela criança, na verdade? É os pais genéticos ou são os pais da escola? Sim. Então isso é algo, assim, muito triste. Que a principal consequência é essa. A gente não conseguir depois dar esse tempo de infância novamente pra criança. Exato. E aí a gente acaba vendo, né? Infelizmente, a gente já tá convivendo com esses adolescentes ou adultos que ficam extremamente infantilizados e extremamente... A sensação que a gente tem é que eles têm, sim, uma perda cognitiva mental, né? Porque não viveu a fase que devia viver, não se desenvolveu como deveria se desenvolver. Ainda falando até na questão, o que o Felca trouxe é uma adultização, até numa questão ali mais... Sexualização. Mas o que eu trouxe, até comentando em casa depois que a gente viu isso, um exemplo é o Neymar. O Neymar não teve a infância de toda criança. E já tem entrevistas dele que ele conta que com 7 anos ele estava lá na partida de futebol, fazendo 10 gols na escolinha. E aí a vida dele foi toda condicionada a ser o melhor jogador de futebol do mundo. E o que a gente vê hoje? Um adulto que é um moleque. O menino Ney, não sai do menino Ney. Exatamente. Outro exemplo também. Vou ser criticada aqui, os fãs do Neymar, gente. Mas, o que a gente tá falando é verdade, né, doutor? Exatamente. Um outro caso, assim, de falar de pessoas famosas é a Sasha, né? Que, primeiro, ela teve que ir embora do Brasil pra ter a vida dela. Vamos falar assim, pra não ser mais chamada de filha da Xuxa, mas sim de Sasha. Pra ser conhecida como uma pessoa. Um indivíduo, né? E não como um pedaço da Xuxa. E desde criança, ela sempre teve muitos filhos de pessoas famosas no todo, né? Desde criança, eles têm muito essa cobrança. Então, assim, a filha do Roberto Justus, tempo atrás também, que foi julgada por causa da bolsinha que ela tava usando. Também. Então, tipo assim, quando você expõe, é que nem o Bauman, Zygmunt Bauman é um sociólogo que ele fala muito de modernidade
e de liquidez. O que acontece? As relações hoje em dia, elas são muito efêmeras, muito líquidas, extravasa pelos dedos. Então, assim, muitas coisas, as emoções são muito, muito líquidas. Só que o que acontece? Quando você posta algo da sua filha numa rede social, aquilo vai ser líquido no sentido de tipo, ai, quantas curtidas eu vou ter? Será que minha filha tá bonita? Ou senão até a criança fica, ai, mãe, fulano comentou. A mãe fala, ai, a avó comentou, olha aqui. Ai, a amiguinha comentou, olha aqui. Isso vai ser líquido no sentido de cada vez ela vai estar necessitando mais esse sentido de aprovação de terceiros, de curtidas, de compartilhação, de views. Então, isso é um sentimento cada vez mais fluido, mais líquido. Mas tem que pensar, tipo assim, nossa, será que quando minha filha tiver 20 anos, ela vai gostar disso aqui que eu tô postando hoje? Que uma vez que você colocou na rede social, aquilo fica eternamente na rede social. Sim. Se você entrar num banco de dados lá do Orkut, vai ter foto sua de quando você era adolescente, enfim, lá, sei lá, você era emo, participar da comunidade emos do Orkut, não sei, que vai estar tudo lá. Seu passado tá lá inteirinho. Exatamente. Então, assim, será que seu filho vai gostar do que você tá postando hoje sobre ele? Tipo, uma foto dele de biquíni na piscina. Será que ele vai gostar lá na frente disso, sabe? Dessa exposição, que não tá sendo uma escolha dele? E é tão problemático que hoje a gente vê que o diferente é quem não expõe ninguém. Então, Exato. os anormais é quem preserva os seus filhos, né? A gente vê famosos ali, a Sandy, que nunca postou foto do rosto do seu filho lá. Ela é criticada, né? Ela é julgada. Ela nem liga porque ela nem põe isso em pauta, né? Ela nem põe isso em pauta. Mas as pessoas ficam a todo momento levantando essa questão, né? De, não quer expor os filhos. A Eliana também não expõe os filhos, não mostra os filhos. Mas porque são pais e mães adultos conscientes e que cresceram, né? No caso, Eliana e Sandy, cresceram já sendo uma criança exposta, uma criança que era um produto. E eles já sabem como são a consequência na própria pele. Já sabe, já sente a dor, já entende que aquilo ali é pro resto da vida deles. Qualquer movimento que foi feito deles ali nas redes sociais reverbera pro resto da vida. Exatamente. E trazendo assim também pro nosso tema principal, né? Eu tenho pacientes, mulheres, né, que tratam comigo a parte do alcoolismo em si, que muitas vezes ela usa o refúgio do álcool por não aprovação nas redes sociais. Eu tenho alguns influencers, né, aqui do Vale e outros do Brasil afora, que é o seguinte, a pessoa foi lá, sei lá, fez uma viagem caríssima para fazer os vídeos, editou e tudo mais. E aí, as métricas do Instagram estão sempre mudando. Então, assim, uma hora mais Reels que dá views, que outra hora é mais carrossel da curtida, enfim. Uma ferramenta nova que surge uma do ferramenta nada. Nova que surge, exatamente. O meu pessoal da equipe de social media, eles que lutem. Eles que lutem. E aí, assim, eles falam, nossa, Iago, não, pra mim era tudo bem, eu tava super famosinho, ele tava em alta e tal. Mas de um tempo pra cá, aconteceu que eu não tenho mais curtida, e eu não sinto mais visto. Eu acho que as pessoas não gostam mais de mim, porque as pessoas não estão me curtindo mais. Eu acho que as pessoas, sei lá, acho que eu tô muito feio, acho que eu tô muito gordo. Então, assim, começa a ter umas consequências. Uma delas pode sim ser o alcoolismo como fuga da realidade, mas outras consequências do tipo de transtorno de próprio reconhecimento, do eu, de reconhecer o eu. Quem sou eu no meio dessa figura que eu criei? Então, assim, uma mulher, por exemplo, que engravida. E depois fica lá com estria, com celulite. Nossa, mas não, eu não posso ser assim. Porque a imagem que eu construía era uma pessoa saudável. A pessoa saudável não tem celulite, a pessoa saudável não tá acima do peso. Ou não vou agradar, né? Ou Exatamente. Essa sensação de não agradar a terceiros, ela é muito ingrata. Ela aprisiona de verdade. Porque em todo momento você sai de você pra ser o que esperam que você seja. Exatamente. E assim, eu não vou ser hipócrita, porque eu também já tive essa fase. Durante a faculdade, né, eu era patrocinado por algumas marcas, então eu era blogueirinho, vamos falar assim, da região. E aí, tinha recebidos, enfim. E aí, chegou um momento que eu tava vivendo pra aquilo, não aquilo vivendo pra mim. Do tipo, eu tinha que postar a rotina todo dia, tinha que postar recebendo produto, tinha que postar feliz todo dia, porque assim, na rede social ninguém tá chorando, ninguém tem crise de ansiedade, ninguém tá depressivo, ninguém tentou suicídio, ninguém nada. E todo mundo tá feliz. E aí, essa é uma… Vamos falar assim, eu faço terapia desde os 10 anos, então já faz 18 anos que eu faço terapia, vamos falar assim. Então, hoje em dia, eu tenho essa consciência, eu consigo ver isso, sabe? Esses problemas em mim e nos meus pacientes, de consequências desse problema. Porém, tem muita gente adulta que não consegue ver isso, e quem dirá criança e adolescente. Sim. Criança e adolescente, eles têm muita dificuldade de julgar o que é real e o que não é real nas redes sociais. E não no sentido, tô falando assim, de uma IA fazer um vídeo. Não, que isso aí eles são melhores que a gente, né? Vamos falar assim, as tecnologias são melhores que a gente. Exato. Mas no sentido de… Nossa, porque a minha amiga, ela só posta foto em Paris, porque minha amiga só posta foto no shopping com a mãe feliz, e quando eu vou no shopping, minha mãe briga comigo porque eu quero comprar uma coisa e ela não deixa. Porque minha amiga tá postando foto na melhor academia e eu não posso postar porque eu não consigo pagar.
Então, assim, começa essa comparação, uma comparação muito injusta, que você quer cada vez mais atingir um nível de vida perfeita que não existe, que é uma vida idealizada de rede social, e a criança passa para adolescente e chega na vida adulta, certo? Aquela mulher, aquela criança, adolescente, chegou na vida adulta. E aí ela tem muitas vezes distorção de imagem. Porque não, eu nunca tô bem, eu tenho que fazer uma lipo, eu tenho que colocar o meu silicone. Não que isso é errado, tá? Se a pessoa se sente melhor assim, ok. Mas tem também os transtornos de distorção de imagem. Sim. Então isso é um outro problema muito grande no público feminino, porque entra de novo naquela parte de machismo, de cultura, de que mulher tem que ser mulher perfeita, tem que ser aquela mulher magra, de cintura fina. Não pode envelhecer. Hoje em dia tá mudando um pouco também. Antigamente era do peitão e do bundão, né? Hoje em dia tá fazendo… tirando as próteses, né? Do peitinho, agora não pode mais ser prótese. Então, assim, ela tá o tempo todo se comparando, por exemplo, a Virgínia. Comparando a Gisele Bündchen. Gente, essas mulheres, elas vivem pra isso. É a vida delas. Então, elas têm massagem todo dia, tem a dieta que a cozinheira faz certinho todo dia, come orgânico, não come industrializado, não sei o que lá. Acompanhamento médico, acompanhamento nutricional, psicológico, tudo intensivo. Então, assim, é o trabalho delas, não é a vida delas. Você entende? Exato. E muitas vezes, esses artistas, a maioria dos artistas, se você vê, já passaram ou explicitamente ou implicitamente por transtornos psiquiátricos. Sim. Porque eles têm essa cobrança muito grande deles mesmos de estar satisfazendo os próprios seguidores, né? Pra não virar chacota, pra não perder patrocínio e tudo mais. Então isso é muito triste no mundo digital. Sim. E acho que vale a pena a gente trazer e falar e reforçar que… Por que não tem a realidade nas redes sociais? Porque não vende. Porque ninguém quer consumir. Você não fica ali consumindo alguém triste, alguém feio, alguém que tá com problemas financeiros, problemas com a família. É muito irrelevante quem produz esse conteúdo nas redes sociais. Exato, Marcela. Mas um tempo pra cá tem mudado um pouco isso. Não no sentido de tipo, as pessoas querem consumir tristeza, não. Mas no sentido que… Hoje em dia já não faz tanto sucesso perfis que não gera conexão. Perfis muito frio, né? exatamente. Então, assim, até no relatório meu desse mês do Instagram, né, da minha equipe de social media, eles falaram: Iago, a gente vai precisar voltar a postar aquelas fotos que você postava no começo que você achava muito amadora. Eu falei: como assim? Ele falou: uma foto que você posta com sua amiga, uma foto que você posta com sua mãe, uma foto sua no treino. Então, assim, de um tempo pra cá, eu venho praticando mais nas redes sociais, porque, assim, é o que gera conexão, ainda mais na psiquiatria. Sim. Por eu ser autista e DH, as pessoas estão procurando médico que trabalham com isso. Elas sabem que eles não vão chegar no consultório e falar assim: não, você não tem cara de autista. Não, mas como assim? Você tem faculdade, tem família, você não é TDAH. Porque eu sou isso. Eu fui diagnosticado tardiamente. Então, ele gera uma conexão muito grande. Então, tem vez sim que eu posto lá no meu story. Nossa, eu posto uma foto minha, tipo, triste, pra baixo. Nossa, hoje eu tô passando por uma crise de shutdown do TEA, porque tinha programado isso e isso na rotina e mudou um pouco minha rotina, me deu crise. Mas o que eu posto? Eu posto isso e posto. O que eu tô fazendo pra resolver isso? Não adianta só postar o lado negativo. Ainda mais eu que sou médico, tenho que dar esperança pros meus pacientes. Sim. Então eu posso, hoje eu tô triste, mas não deixei de treinar, não deixei de comer certinho, porque eu sei que amanhã vai ser um novo dia. Sim. Então, assim, porque perfis perfeitos, você fala como IA criar, ela cria as melhores fotos, com edição de estúdio e tudo mais, e vira aquele mundo perfeito, só que não gera conexão, entende? Não, exato, assim, faz parte mesmo hoje do momento que a gente vê com essa consciência que a gente tem de trazer a humanidade de novo para as redes Exato. sociais. Se é que é possível, né? Que é uma luta ali constante. Mas eu digo pros adolescentes, principalmente, que não tem como ter uma percepção muito boa ainda, né? De que a realidade da amiga não é a realidade que tá nas redes sociais, que aquilo é uma pílula e que aquilo lá quer que acreditem. Porque nas redes sociais a gente pode contar a história que a gente quiser e se posicionar como a gente quiser. Basta Exatamente. ter um olhar estratégico. Mas os jovens, os adolescentes ou até alguns adultos também ainda não têm essa percepção. Então é importante ressaltar nesse ponto, eu acredito, nesse contexto da nossa conversa, né, doutor? Que as pessoas precisam ter um pé atrás. Tem um pé atrás com tudo que você consome na internet. Exato. E principalmente de falar num pais, num plural, né? Não é papel só da mãe isso. Porque senão a gente já vai resultar naquele mesmo ciclo de sobrecarga da mãe. Sim, pai e mãe. Então, assim, pai, mãe, às vezes tem a avó que ajuda, o tio que ajuda a cuidar. Então, assim, nos cuidados com crianças, adolescentes, porque é muito invasivo ter acesso ao celular. Não é invasivo. Se você não tiver acesso, outra pessoa vai ter acesso e vai influenciar aquela pessoa de forma errada. Sim. Um abusador vai entrar naquele celular daquela criança e falar: vamos no parquinho hoje à tarde que a gente vai te dar um doce. A criança vai. Porque a criança é ingênua. Então, Sim. assim, ela não tem esse olhar de maldade, esse olhar de malícia. De tipo, nossa, o que vai acontecer se eu chegar com uma pessoa estranha? E o que acontece? Hoje em dia,
esses adolescentes, né, essas crianças, elas estão cada vez mais impositoras e mais irritadiças, no sentido, não sei se você chegou a ver, faz umas 3 semanas, eu acho, de um adolescente que matou o pai, matou o pai e a mãe, uma coisa assim, porque não deixou ele se encontrar com a namorada. Ele tinha 15 anos, namorava virtualmente pelos jogos. Exato. E aí ele queria ir pra outra cidade. Obviamente, o pai e a mãe falou não, como todo pai e mãe consciente. Deveria fazer. Não é? Você tem 15 anos, você não vai viajar de ônibus para outro estado pra conhecer uma outra adolescente. Calma, né? Exato. E aí a ira da criança foi matar o pai e a mãe. Criança, Exato. adolescente. Muito triste, né? Muito Chegar num triste. desfecho desse. Mas isso tudo é o quê? O problema em si não tá naquela criança ali que matou, vamos falar assim. Tá em toda a criação que ela teve, que provavelmente foi muito permissiva. Enquanto recebeu o não soube dar com o não, né? Com a objeção ali. Então, por isso que é muito importante, além de não usar excesso de tela, mas que a criança aprenda a cair, que a criança aprenda a levantar sozinha. Lógico, tem proteção dos pais ali no ambiente, vamos falar assim, tentar controlar o mínimo de dano. Mas o não, a criança tem que aprender a ouvir. O castigo que a gente fala que não é bater, né? O castigo é você falar, tá, você não quer fazer tarefa de casa hoje? Ok. É repreender, né? Exato. Ok, você quer fazer tarefa de casa? Tá bom, vai ficar sem celular. A frustração faz parte do ser humano. O ser humano Exatamente, tem que se a pessoa frustrar, tem que né? ser frustrada. A tristeza faz parte do ser humano, a frustração faz parte do ser humano, a ansiedade faz parte do ser humano, o medo faz parte do ser humano. Porque assim, se o ser humano não tivesse medo, não teria chegado onde a gente tá hoje. Porque teria tudo morrido lá na pré-histórica, comido pelos leão, pelos elefantes, sei lá o que come humano. Então, assim, esse instinto de medo e as outras emoções que a gente tem faz parte da gente. Então, não tem como a pessoa ser feliz o tempo todo. Não tem como essa pessoa… Se ela estiver sendo triste o tempo todo ou feliz o tempo todo, tem uma coisa errada. Aí, sim, é hora de fazer uma investigação mais a fundo. Mas oscilar, um dia tá triste, um dia tá ansiosa… Não sendo disfuncional, faz parte do nosso fisiológico, Sim. tá? Então, assim… Além disso, né, é muito importante também a parte do apoio quanto antes da relação que eu falo de família e escola. Então, você é uma pessoa que não chegou no nível de fazer tratamento ou não faz terapia, mas a relação de família e escola é algo muito, muito importante. Então, assim, os pais têm que entender que o professor e a professora não é inimigo do pai, da mãe nem do aluno. Entendeu? Tem que estar as 3 forças unidas para ajudar aquele aluno, aquele filho. Então, o pai, a mãe, ou a mãe e a mãe solo, que seja, com a escola. Para ter o melhor desempenho do filho. Até porque a gente já viu muitas questões que os pais falam, né, em relação à devolutiva do professor, da coordenadora. Nossa, mas em casa o meu filho não é assim. Em casa o meu filho não fala isso. Em casa eu não sabia que ele se comporta desse jeito, mas na escola talvez ele sentiu uma liberdade ou precisou ser uma pessoa, um personagem ali para ser aceito. Então, realmente, né, reforçando a importância do porquê, a importância, né, família e escola, para que realmente os pais conheçam os filhos, né? Sim. Dormir debaixo do mesmo teto não é conhecer o outro. Exatamente. Tem muita gente que tá na solidão no meio de uma multidão, né? Sim. Doutor, acho que agora um ponto importante, assim, pra gente fechar, né? O nosso principal tema era trazer a questão do alcoolismo nas mulheres, mas a gente está convivendo numa sociedade extremamente doente em vários pontos. Então, acho que hoje a gente tem visto aí a viralização de medicamentos para resolver todos os problemas. O ser humano agora tem uma pílula mágica para tudo. Tem a questão do emagrecimento, né, das canetas, que infelizmente ou felizmente está sendo cada vez mais acessível. Então, a gente precisa também ter esse discernimento. Tem a questão dos medicamentos para todos os transtornos e principalmente para aquela sensação, eu sou muito ansioso, tem remédio. Eu sou muito hiperativo, tem remédio. Eu sou muito quieto e envergonhado, tem remédio. Como se somente a pílula resolvesse tudo. E num passe de mágica, você consegue ter acesso a essa pílula. Infelizmente, tá acontecendo isso, né? Então, assim… Hoje em dia, acaba que, eu não sei, né? Os órgãos fiscalizam, Anvisa, polícia, não tá conseguindo ter controle de tanta fonte de pirataria de medicações. Só que o problema pode ser sim que num primeiro momento você se beneficia daquilo. Ou não. Ou pode ser que já no primeiro momento você não se dá bem. Mas o problema é a consequência no futuro. Por exemplo, remédio de emagrecimento que você falou. Eu trato na clínica a parte de compulsão alimentar, de transtornos alimentares, então acaba que às vezes, uma vez ou outra, a gente passa remédio para emagrecimento em casos mais complexos. Mas não é o tratamento, eu falo para os pacientes, o meu tratamento medicamentoso, para qualquer tipo de transtorno que seja dentro da psiquiatria, eu te garanto
Da minha parte, 30, 40% do tratamento. O restante, 60, 70%, não é aqui no meu consultório. É no psicólogo, é na alimentação, na atividade física, é no sono regulado. Porque só a medicação, ela pode até vamos falar, te deixar bem 100%. Mas você vai usar até quando a medicação? O resto da vida? É igual remédio de emagrecimento mesmo. Tipo, sei lá, usou uma medicação, anorexígena, por 4, 5, 6 meses. Emagreceu lá quanto queria. 20 quilos. Uau! Aí fez só medicação. Não tratou a compulsão alimentar em terapia, não tratou a relação com o alimento de uma forma diferente, numa terapêutica nutricional, não tratou a atividade física, não tratou as compulsões que ela tinha, nem nada. Só a medicação. Tira a medicação, quer emagrecer em 6 meses, ela ganha em 2 meses. O dobro. Exato. O que acontece? O adipócito, né, que é a nossa célula de gordura, por exemplo, ele não faz assim, a gente não tira ele com remédio. Ele só murcha, então emagrece. E aí, quando você para a medicação, volta ao seu apetite normal, aquele adipócito, ele tá já flácido, então ele incha facilmente. Então, isso é um problema também, né? Sim. E não só remédio de emagrecimento, mas, por exemplo, tem muita gente que já tentou ali passar a perna em mim no consultório. Que eu sou TDAH, faço tratamento, eu preciso da receita do Venvance. E no meu consultório, assim, a consulta não é para o paciente sair com receita. Então, assim, a minha consulta é 1 hora e meia conversando, tentando achar o problema para ver se é aquele diagnóstico mesmo e tudo mais. Então, muitas vezes as pessoas estão fazendo uso recreativo. Tem vezes que as pessoas fazem uso recreativo de psicoestimulante, que nem o Venvance, Ritalina, para melhorar a performance, para estudar mais, para estudar para o concurso, para não dormir no plantão, enfim. Mas tem gente que usa um uso recreativo pior do que isso. Tem muita gente que faz o uso com bebida pra ficar mais alegre na festa, pra ir pra rave e não dormir. Então mistura com álcool. Gente, vocês têm noção do perigo disso? Tipo... Não, ninguém tem noção, né? Do perigo disso. Não tem noção, não Porque se tivesse, acho que não faria. Até porque não é conta. Possível. Não é? Que a gente falou, não traz nas redes sociais. Não traz nas redes sociais, né? Então, assim, esse uso recreativo de todas as medicações, né? Seja antidepressivo, seja ansiolítico, seja psicoestimulante, para emagrecimento, enfim. Tudo isso tem consequência. Não tem nenhum remédio hoje em dia que é 100% sem consequência no organismo. Se existisse, seria perfeito. E não tem nenhum remédio que é 100% sem efeito colateral. Sem efeito de abstinência na retirada. Tem muitos remédios que na retirada tem que ser uma retirada gradual, com acompanhamento médico. Porque senão ou você volta a ter o que você tinha antes, ou você volta a ter até pior do que tinha antes. Sim. Então isso é um grande problema, né? E eu vejo que isso tá cada vez mais comum. Tipo, sei lá, tá parecendo que você vai... A gente falando de alcoolismo, né? Você vai no boteco e pede lá um Ozempic. Me dá um Ozempic, hoje eu quero tomar um Ozempic. Bom, eu acho que resumindo tudo que a gente disse aqui, né, doutora, a importância das pessoas entenderem que buscar acompanhamento médico é ter o médico ali como um apoio, como um amigo, não é? Exato. O médico não tá querendo que você seja massacrado, criticado ou corrigido. O médico tá ali para ser realmente um amigo, um braço para caminhar junto e realmente ter uma qualidade de vida, né? Que acho que é a busca que todo mundo quer. Ter uma vida plena, ter uma vida saudável, ter uma vida boa de se viver. Exatamente. E lembrando que uma vida boa de se viver, é igual a gente comentou agora há pouco, né? Não é uma vida feliz o tempo todo. Porque a gente vai ter frustração, a gente vai ter momentos de tristeza, a gente vai ter momentos de nervosismo, porque o mundo expõe a gente a todas as situações. O importante é saber passar por isso, né? Exatamente. Por isso que é tão importante o tratamento multidisciplinar. Então, a terapia, né, a psicoterapia, ela vai te dar ferramentas para você, vamos falar, preciso estudar mais hoje, para você ter um melhor foco, vai te dar técnicas para isso, vai te dar autoconhecimento. Nossa, sei lá, uma briga de trânsito que você não tá nem esperando. Vai te dar autoconhecimento, tipo, não, melhor não falar nada, vou sair, pronto. Cada um com seus problemas, o problema não tá em mim, tá no outro, que o outro tá causando problema comigo. Porque muitas vezes acontece isso também, né? De você achar sempre que você é o culpado. Sim. Minha amiga afastou de mim, nossa, é porque eu sou muito chato, é porque eu não sou legal. E às vezes o problema não tá em você, às vezes o problema tá no outro. Então, assim, até onde você tem que se culpar e carregar um peso que não é seu, entende? Exato. Então, por isso que é muito importante esse papel ali. Eu sempre falo aos pacientes, o que eu posso te auxiliar? Eu não prometo evolução, não prometo transformação para ninguém. Eu tô ali para te auxiliar. E o quanto você está disposto a se auxiliar. Exato. Porque a minha parte eu te garanto que eu vou te fazer. Você vai sair daqui com uma receita, com os exames que tem que fazer, com as fórmulas, suplemento, enfim. Eu te garanto. Mas se você ou não tomar medicação, ou tomar só medicação e não fazer o restante que eu falo, que tem que fazer, você vai estar aqui 30 dias, vai ter pouca evolução. Então, isso é muito triste, né? Então, os pacientes têm, sim, meu contato, a gente conversa ali fora da consulta. Às vezes, igual você falou, às vezes faz atendimento fora do consultório. Às vezes, até a gente cria um vínculo, vira amigo, sei lá, vai numa confraternização de fim de ano com a pessoa que chamou. Então, assim, a relação médico-paciente já passou muito tempo de ser aquela hierarquia que antigamente era o médico, Deus na Terra, e o paciente, o
soberano ali, É, né? um snob ali, É. né? Hoje em dia não, hoje em dia a gente precisa de conexão, principalmente na área da psiquiatria, né? Porque assim, se você não tem conexão com o paciente, ele não vai te falar que lá na infância o pai passava a mão nele. Ele não vai te falar que no serviço ele era abusado pelo chefe. Então assim, se você precisa ter conexão para o paciente ter confiança em conversar com você, o que verdadeiramente dói nele. Sim. Ele precisa ser visto de verdade. Excelente. Doutor Iago, obrigada por vir aqui trazer tanto conhecimento pra gente e principalmente por deixar todos confortáveis e entender que realmente para tudo existe ali uma via importante de conhecimento que está, né, como você disse, um profissional que está à disposição para fazer com que você se sinta acolhido, que a sua questão, o seu momento, né, de saúde é um momento que há cura e há como fazer uma cura de uma forma humana, que é o mais importante. Perfeito. Obrigado, doutor Iago. Obrigado pelo convite. Fico à disposição ao pessoal que tiver dúvida, né? Tem minhas redes sociais, que é o Instagram, dr.iagofernandes. Lá no direct pode mandar as perguntas que vocês tiverem, as dúvidas, enfim, as dores, que a gente vai tentar auxiliar ali no máximo possível. Fica à disposição também para você, caso tiver alguma dúvida depois, a gente pode conversar. Sim. E agradecer pela oportunidade, pelo espaço. Muito obrigado. Nós que agradecemos e até a próxima. Até a próxima. E para você que está nos acompanhando, já sabe, ativa o sininho, deixa o seu like, deixa o seu comentário, que é muito importante aqui para o nosso trabalho. Até a próxima. Tchauzinho. Tchau, tchau.